Lindo espetáculo, você vem para dentro do Mineirão. Na tela do Sport TV, Cruzeiro e Corinthians. Que jogo, minha gente, que jogo. Valendo classificação à final da Copa do Brasil 2025. A festa, ao barulho, as bandeiras. O grande espetáculo numa noite daquelas de Copa. Jogo de ida, semifinal, Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians. Vamos acompanhar, esperando um grande espetáculo. Cruzeiro e Corinthians. Amanhã tem Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense. São os 4 que restam na disputa pelo título da Copa do Brasil. Execução do hino nacional. Gritos de Zeiro, torcedor do Cruzeiro, já dando aquele gás. Nós vamos confirmar as escalações das duas equipes para essa noite tão importante. Já foi final, já se enfrentaram em decisão, Cruzeiro e Corinthians. Hoje, semifinal, não deixa de ser uma decisão daquelas. Jogo de ida aqui, Belo Horizonte, jogo de volta, domingo que vem, na zona leste de São Paulo. Vamos lá então. A escalação do Cruzeiro, Cássio é o goleiro, número 1. A defesa vem com William pela direita, 12. Os dois zagueiros, Fabrício Bruno, 15, Vijalba, 25. Kaique Bruno, número 6, é o lateral pela esquerda. Meio de campo, azul, montado pelo técnico Leonardo Jardim, com Lucas Silva, 16, o capitão. Lucas Romero, 29. Seleção do Campeonato Brasileiro para o Romero. Matheus Pereira, mais um da seleção, é o camisa de número 10. Trio de ataque cruzeirense, pela direita o Christian, veste a camisa 88. O Arroio é o 99, joga mais pela esquerda. Centralizado, o artilheiro do Brasil em 2025, Caio Jorge, é o camisa de número 19. Montagem do time do Cruzeiro, repare que o Cruzeiro tem 3 pendurados importantíssimos em campo. William, Lucas Romero e Caio Jorge estão pendurados com 2 cartões amarelos. Escalação corintiana na tela. Hugo Souza é o goleiro número 1. A defesa do Dorival Júnior traz pela direita o Mateuzinho, 2. André Ramalho, 5, de volta ao time titular. Gustavo Henrique, 13. São os 2 zagueiros. O Matheus Bidu, ex-Cruzeiro, é o lateral pela esquerda, veste a número 21. Meio de campo corintiano. Tem o Maicon, capitão nesta noite. Camisa de número 7, formado na base do Corinthians. José Martínez é o 70. Carrijo, o número 19. E digamos assim, na ponta da formação de meio de campo do Corinthians aparece o Breno Bidon, camisa de número 27. Dupla de ataque com Memphis Depay, é o número 10, Yuri Alberto, o camisa de número 9 nesta noite no Mineirão. Também jogadores reservas, aqueles que ficam à disposição do Dorival Júnior, passando pela tela do Sport TV e do Premier. Confirmando a arbitragem por aqui, é de Anderson Daronco, 44 anos. Ele que apita a Copa do Brasil desde 2012. Será auxiliado por Rafael da Silva Alves e pela Mayra Mastella Moreira. O VAR é de responsabilidade, imensa responsabilidade, do Rodrigo D'Alonso Ferreira. Vamos tentar ouvir. Bola, que lado tu quer? Porque esse aqui, ok. Bom trabalho com os senhores, bom jogo. Ajudem, colaborem conosco. Bom jogo. Ajudem, colaborem. Que lado tu quer? São os vários sotaques que envolvem a noite de Copa do Brasil.
o sotaque paulistano, meu. O mineirinho e tem até o que lá do tu quer, bah, o gaúcho, o gauchês do árbitro Anderson Daronco. É legal demais a Copa do Brasil, que mexe com os corações dos apaixonados por futebol de norte a sul desse imenso e apaixonante Brasil. Quase tudo pronto. A bola vai rolar no Mineirão. Tem aquela conferida na rede para ver se não tem nenhum buraquinho a mais. Tem a reunião dos jogadores do Corinthians, o pessoal do Cruzeiro que se encontra agora no campo também para aquele último abraço. Vamos juntos. Copa do Brasil, para fazer milhões de corações baterem mais e mais nesta noite de quarta-feira. Ali a última palavra do capitão Lucas Silva, figura tão importante, pilar no elenco do Cruzeiro, e mais uma passagem pelo Cruzeiro. Vamos lá, para o início do jogo. Acertando os detalhes finais, Anderson Daronco. Espetáculo Mineirão, coisa linda, como deve ser para um jogo desse tamanho. É o maior campeão da Copa do Brasil em ação, o Cruzeiro e seus 6 títulos. Do outro lado, um time que foi pelo menos às semifinais nas 3 últimas edições. Pela 4ª vez em sequência, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians que deu a saída, está valendo! Vamos juntos! Cruzeiro e Corinthians, você passa a acompanhar agora na tela do Sport TV. Tá bonita a imagem, Sport TV 4K. Alô especial a você também que nos acompanha via Premier. Matheus Bidu. Cruzeiro tenta dar uma subida na marcação com o Christian. Aí Bidon. Ele volta a bola no Gustavo Henrique. De zagueiro para zagueiro, André Ramalho está de volta ao time titular do Corinthians. Carrilho. Peruano, brecou. Lucas Silva de olho nele. Vem Martínez. Já para devolver o Carrilho. Tapa na bola, 3 dedos. Recua até Hugo Souza. Está acelerando o passo por lá o Matheus Pereira. O Cruzeiro mais uma vez que tenta adiantar a marcação. Batida de primeira do Maicon. Fez a parede Memphis Depay. Bidu. Lançamento. Yuri Alberto parecia um pouco adiantado. Já saía o Cássio exatamente em posição de impedimento. Indicada pelo assistente. Aí o fortão Anderson Daronco. Repare, né? Deu 2 passos à frente. Acabou se precipitando um pouquinho. Yuri. A posição irregular do ataque do Corinthians. Fabrício Bruno. Mais um cruzeirense que apareceu no time ideal do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi o 3º colocado. Antecipação de Maicon. Bidon estica no corredor. Bola devolvida pelo Memphis. Bidon ergueu a cabeça. Cruzamento. Tava por ali o Vidalba para afastar. Tocou para cima o Arroio. Segue dentro do campo de ataque o Corinthians. No chão o Matheus Pereira. Jogada parada. Falta confirmada para o Cruzeiro. Deu uma leve reclamada ao Memphis. Já vamos com 2 minutos do primeiro tempo. Você está com Grafite, Henrique Fernandes. Timaço de cabine do Sport TV. Cássio Ramos, senhoras e senhores. Peso pesado. Simplesmente o 2º jogador que mais atuou pelo Corinthians na história, com mais de 700 jogos. Hoje defendendo e bem as cores do Cruzeiro. Passe chegando no Kaique. Cobertura do Mateuzinho. Cruzeiro ganha o arremesso. André Ramalho retornando ao Corinthians. Zagueiro experiente, andou meio esquecido no banco de reservas. Em processo de recuperação física. Corinthians que joga hoje com 2 zagueiros. E há uma mudança nisso, né? Porque nos últimos jogos, digamos lá em 80% deles, Dorival Júnior vinha escalando o Corinthians com 3 zagueiros. Inclusive na derrota por 3-0, né? Uma mudança bem clara naquele jogo onde Léry jogou. Aliás, outra mudança é que mesmo com alguns jovens em crescimento, o Dorival opta por uma escalação mais experiente possível, né? Tira João Pedro da zaga, o André não entra no meio, Dieguinho não entra na frente. Mas todos são opções para entrarem ao longo do jogo. Corinthians para recuperação. Bonito lançamento do José Martínez. Memphis. Fabrício Bruno na cobertura.
Memphis recebeu do Bidon. Volta para ajudar por ali o Christian. Corinthians ainda com ela, Bidu. Ligação feita com o Memphis de pé para pé, jogada boa. Alivia Vidalba. Bota a bola para fora da área do Cruzeiro. Corinthians pega a sobra. Maicon. Decidiu recomeçar. Gustavo Henrique. Vamos juntos, vamos juntos. Noitaça de Copa do Brasil, semifinal. Aí Hugo Souza recolheu e abriu pela esquerda, chamando o Gustavo Henrique. Vem o Bidon. José Martínez, passe para ele na brecha. Bidon. Memphis fugiu. Apareceu ali o Vidalba na cobertura. Pensou, vou tentar sair bonito aqui no bate-pronto. Joga direto pela linha lateral. Você viu rapidamente o artilheiro do Brasil em 2025. Uma máquina de gols, chamada Caio Jorge. Bidu. Aí José Martínez. Ajeitou o corpo, a virada foi certeira no Mateuzinho. Carrilho, olha para dentro da área, arrisca lançamento. Cabeçada na bola do Fabrício Bruno. Ela volta com o timão. Mateuzinho. Aí Maicon. Toque pelo meio da defesa. Bonita escorada do Breno Bidon. Cruzamento é fechado. Fabrício Bruno toca. O Corinthians está no ataque. Carrilho. Deu uma balançada nas pernas. Chega cruzando de primeiro Mateuzinho. Tirou Vidalba. Matheus Bidu. Pancada cruzada por baixo. Tocou no Fabrício Bruno e se perdeu. O Corinthians vem para o ataque. Tanto que tem ali a conversa do Fabrício com os companheiros, pedindo calma. Primeiro pedindo ritmo, depois fazendo gesto de calma. Vai bater no escanteio o Corinthians. Olhar atento do técnico Leonardo Jardim. Nascido na Venezuela, é português para o futebol. Tem cidadania portuguesa. Será que está suave o duelo Romero e Ramalho? Braço para lá, braço para cá. Vai botar a ordem o Anderson Daronco, antes de autorizar a batida no escanteio. Tô de olho. O Corinthians, Paulo, tem Gustavo Henrique, que vive um bom momento, vem sendo importante na bola parada ofensiva do Corinthians, marcando gols importantes na reta final de temporada. Vem a bola cruzada. Pegou Cássio, uma bola muito rápida. Ainda o Corinthians para insistir pela direita. Carrilho com liberdade, ameaçou o cruzamento, passou pelo Matheus Henrique, chegou dentro da área. O toque por cobertura, Memphis Depay. Ela sobra no Carrilho. Ainda o Corinthians. Tome levantamento lá do outro lado para reaproveitar o Bidu. Primeiro a furada, depois o acerto com o Martínez. É mais uma bola lançada, tira de cabeça Matheus Pereira. Afasta só parcialmente o risco. Vem que vem o Coringão para cima do Cruzeiro. E no trança-pernas, o Cruzeiro agora sim vai ter a chance de respirar na falta cometida pelo Carrilho. Paulo, os primeiros 6 minutos de jogo, um Corinthians muito ligado no jogo, melhor tecnicamente, taticamente, melhor colocado, recuperando bem a bola. O Cruzeiro começou errando muitos passes, não conseguiu sair jogando ainda. Vamos ver aí a defesaça do Cássio em cima da linha, hein? Uma bola muito rápida de primeira trave, Grafá. Tem que ter muito reflexo ali, agilidade para tentar tirar essa bola, e ele conseguiu. E duelos importantes na partida de hoje, né, Paulo? O Caio Jorge contra o Gustavo, que vive um bom momento com a camisa do Corinthians. E do outro lado, o Yuri Alberto contra o Fabrício Bruno, né, que vive um grande momento, fez uma grande temporada também, figurou na seleção dos melhores do campeonato. Duelos importantes na partida de hoje. Você que vai ficar ligado amanhã, Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, a outra semifinal, também ao vivo, na tela do Sport TV. Susto no torcedor cruzeirense, Corinthians que começa firme, tenta se impor, vai para dentro do campo de ataque. Na história dos confrontos pela Copa do Brasil, foram 5 vitórias do Cruzeiro, 5 vitórias do Corinthians e 2 empates. Foram 12 encontros em 6 cruzamentos diferentes na história da Copa do Brasil, em 6 temporadas diferentes. Erra o Corinthians. Ela ficou forte demais para o Caio Jorge. Lá embaixo, Hugo Souza para pegar. Vamos nós com 8 minutos. Primeiro tempo, Mineirão, de portas abertas. Lindão, lindão, o gigante da Pampulha. Mateuzinho. Vem Carrilho, vem marcado. Apareceu também para tentar trabalhar o Yuri Alberto. Foi para o chão, estava com ele o Kaique.
Ficaram 2 jogadores do Corinthians no chão. Tá tudo bem? Tá tudo bem? A pergunta ali do Anderson Daronco. Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada. 18 bolas nas redes. Fez 3 gols nos últimos 5 jogos o Yuri Alberto. Reposição de Mateuzinho. Torcedor do Corinthians também se faz ouvir nas arquibancadas aqui no Mineirão. Precisão dos passes. Corinthians nesse começo mais preciso que o Cruzeiro. E a do Cruzeiro muito baixa, né? Você tem uma precisão num jogo tenso como esse, abaixo de 80, ainda é admissível. Abaixo de 70 é porque tá errando demais, né? O Corinthians também faz errar. Leve toque de cabeça do Maicon. Ela ainda voltou com o Kaique. Se reorganiza o Cruzeiro. De zagueiro para zagueiro. Vijalba, Fabrício Bruno. De olho em seleção brasileira o Fabrício. Arroio, conseguiu deixar na frente, saiu a bola cruzada por baixo. Manda o perigo para longe André Ramalho. Escorou de primeira Kaique, Lucas Silva. Vem para receber Caio Jorge. Que lance espetacular, ele bateu. O chute ficou mascado, desviado no meio do caminho. Para a defesa, o goleiro Hugo Souza. Que drible do Caio Jorge, deixando o adversário na saudade. Depois ele esboçou reclamar de pênalti, como se a bola tivesse batido na mão do corintiano. Dá uma olhada, ó. Já vai André Ramalho, já foi. Ficou pelo caminho. Se botou bem na trajetória da bola o Maicon. Por mais um ângulo. Uma linda escapada do Caio Jorge. E o Maicon, ele tem até o cuidado de botar as mãos para trás. A bola pegou na perna do jogador do Corinthians. Parte de baixo da coxa ali, né? Mas caiu. Às vezes o Cruzeiro não tá bem no jogo, tá com dificuldade para encontrar jogadas. Um lampejo, né, Grafa? Pro atacante às vezes abre um caminho, né? Ele venceu bem o André e finalizou com perigo. Confiança é tudo pro atacante, né, Grafite? Sempre, né? E o momento dele é muito bom, na temporada é muito bom. Ficou um tempo aí no último mês de novembro, viveu um jejum de gols aí, né? Que é normal para um atacante na temporada, mas já tá bem recuperado já. Olha o chute, chute forte do Matheus Pereira. Hugo Souza defendeu. Ela acabou se oferecendo para o Matheus Pereira. Defesa do Corinthians aberta, escancarada. Saiu para tentar o corte. O André Ramalho não conseguiu achar a bola. Mandou ver. Pé esquerdo. Finalização com força do Matheus Pereira. Tudo começa na saída errada do Bidu. Ó o André Ramalho. Fica na saudade. Arroio. Ela sobra. Matheus Pereira. Paulada por baixo, fecha a porta Hugo Souza. Uma grande defesa para cada goleiro. Cássio na bola rápida de escanteio. E a resposta do outro lado, quase que a queima-roupa do Hugo Souza, parando o Matheus Pereira. André Ramalho. Aí Carrilho, jogo bom, jogo bom. São 2 finalizações do Corinthians, uma finalização do Cruzeiro. A primeira agora pintou no pé esquerdo do Matheus. Jogou de primeira o William, acabou errando, deu no contrapé do companheiro. Este é Breno Bidon, se acerta o Corinthians. Capitão Maicon, que tem ainda futuro incerto. Ele mesmo admite, não sabe se vai haver a renovação de empréstimo. O Corinthians, pelo jeito, pretende buscar a renovação do empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk por mais um ano. Mas ainda é um ponto de interrogação. O negócio não está fechado. Ficou bravo ali o José Martínez. Para sair jogando o Vijalba. Mais um argentino. Zagueirão ali ao lado do Fabrício Bruno. Tem 31 anos o Vijalba. Fabrício errou, deu de presente para o José Martínez. Corinthians vai tentar aproveitar. Memphis Depay acertou no pé direito, uma pancada na rede pelo lado de fora. Deu uma corridinha para o lado do Cássio, mas restou mais ao goleiro do Cruzeiro torcer. Por enquanto, Henrique, é um jogo em que os ataques tentam aproveitar os erros, principalmente em saídas de bolas. Perfeito. O melhor armador de cada time aí tem sido o erro de passe do adversário, né? Isso é sinal de um time bem posicionado para lidar com a pressão, para tirar essas linhas de passe. Mas também eficiência para fazer essas interceptações e rapidamente chegar a uma posição de finalização, né? É jogo tenso, Paulo. O jogo começa de fato tenso, o clima é um clima de jogo grande, né? E aí até você se assentar na partida leva um certo tempo.
Já vamos com 13 minutos. Caio Jorge se apresenta do lado direito, bola rolada pelo chão. O corte foi do André Ramalho. Tentou inverter o Matheus Bidu. Passadas largas de Carrilho. Nessas 6 vezes em que se cruzaram na Copa do Brasil, cruzeirenses e corintianos, Cruzeiro se deu bem em 4 oportunidades, o Corinthians bateu o Cruzeiro 2 vezes. Em 2018 foi final, Cruzeiro campeão, derrotando o Corinthians no Mineirão 1-0 e em Itaquera 2-1. Já se enfrentaram também numa decisão de campeonato brasileiro lá atrás em 1998. Aí deu Corinthians. Melhor de 3 jogos, quando o campeonato brasileiro ainda tinha suas finais. Torcedor do Cruzeiro segue agitando. O corintiano dá a resposta. Carrilho. Voltando no André Ramalho. Vamos juntos, vamos juntos. Você acompanhando em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. Você que acompanhou o nosso pré-jogo, na regência do maestro Rogério Corrêa, com a Aline Calandrini, com o Alexandre Losetti, as nossas repórteres. Não faltou nada. Para você que quer acompanhar uma grande semifinal, que está acompanhando uma grande semifinal na tela do Sport TV. Fabrício. Cruzeiro se arma. Acabou passando pelo Carrilho o lançamento. Chega perigosamente no Kaique Bruno. Volta ao Carrilho para fechar a porta. O Corinthians monta suas linhas de marcação. São 2 defesas que não foram vazadas ainda na Copa do Brasil. O Cruzeiro fez 11 gols, o Corinthians fez 8. Defesas a 0. É mais um desafio para os ataques hoje. Lucas Silva se apresentou para receber, ergueu a cabeça, cortou, trouxe por dentro, ameaçou o chute. Jogada armada. Christian ajeita. Ela explodiu no Gustavo Henrique. William no ataque. Christian para dominar com a parte de fora do pé. Tirou José Martínez. Memphis Depay. Corinthians aposta agora no contra-ataque na velocidade do Yuri Alberto, que chega dentro da área. Acompanhado pelo Vijalba. Yuri prendeu. Tentativa lá do outro lado. No meio do caminho, Fabrício Bruno. Matada de Maicon. Bidu. Outra vez o Maicon, de um pé para o outro. Toque por elevação. Bidu com liberdade, cruzamento forte. Tira dali Fabrício Bruno. Do peito para o chão, do peito para o chão. Insiste no ataque Breno Bidon. Aí Gustavo Henrique, lá do campo de ataque, acalma, chamando o goleiro Hugo Souza. Essa postura do Corinthians surpreendendo não só a equipe do Cruzeiro, mas todos, né? No pré-jogo, falávamos muito sobre como que poderia se comportar as equipes, né? Esperando-se um Corinthians tentando segurar mais o jogo, amarrar mais o jogo, até por conta do bom momento que o Cruzeiro vive na temporada. É o contrário, o Corinthians está ditando o ritmo do jogo, está jogando, está errando um pouco menos que o Cruzeiro e consegue controlar as ações aí já com 18 minutos, 16, 18 minutos de jogo, né, Paulo? Aí o Corinthians chegando. Carrilho. Mateuzinho do lado direito. Tava de passagem José Martínez. É Mineirão, minha gente. Palco de tantos e tantos jogos importantes, decisivos. O torcedor do Cruzeiro pra lá de orgulhoso. O Cruzeiro voltando a disputar um mata-mata contra um poderoso do futebol do Brasil. O Cruzeiro que fez bonito no Campeonato Brasileiro, terminando na 3ª posição, lutando pelo título até as rodadas finais. E do outro lado o Corinthians, que já tem um título em 2025 para cima do maior rival, venceu o Campeonato Paulista. Tenta fechar com a chave de ouro, com título nacional da Copa do Brasil, com classificação à próxima Libertadores. Muito em jogo nesta noite aqui no Mineirão. Caio Jorge deixou curtinho. Conseguiu às avessas emendar o Vijalba. Corinthians já neutraliza a posse de bola do Cruzeiro. Mateuzinho deu uma patinada. Ela volta no goleiro Hugo Souza. Hugo chega a 87 jogos com a camisa do Timão. 81 gols sofridos, tem 86 partidas. Pegador de pênaltis, aliás, né? Em caso de 2 empates ou vitórias
pela mesma vantagem, com a mesma diferença de gols de um lado e do outro. Nós vamos direto para os pênaltis, depois do jogo, claro, da volta no domingo que vem. E teremos 2 pegadores de pênaltis daqueles em ação. Cássio de um lado, Hugo Souza do outro. Nenhum dos dois passou por disputa de pênaltis ainda nessa Copa do Brasil, mas o Cássio já pegou um contra o CRB em Maceió que passou o Cruzeiro de fase, né? O jogo é 2-0, mas estava 1-0, se o CRB empatasse teríamos pênaltis. Ele pegou 44 de segundo tempo só, a defesa que ele fez. Muito bem lembrado, já foi o Cássio, aquele Cássio, decisivo também dentro dessa edição da Copa do Brasil. Paulo, e lá no domingo, né, quando acabar o juiz apitar o final da segunda partida, o vencedor, quem estiver classificado para a final, vai se passar muito por esses 2 personagens aí, Cássio e Hugo, assim, vão ser importantes nesses 2 jogos aí, segurando lá atrás para tentar classificar a equipe. São personagens importantes dessa semifinal. Recomeça o Cruzeiro, tem a bola Fabrício Bruno. Lucas Silva pediu, recebeu. Vai com ela dominada para dentro do campo de ataque do Cruzeiro. Escorou de primeira ao Arroio. Kaique, ele contra 2. Está dizendo ali que foi do Cruzeirense o último toque na bola, que não teve falta, que teve jogador se atirando. Confirmando, portanto, o lateral para o Corinthians, o Daronco. Os 2 técnicos na imagem. Vai muito bem na Copa do Brasil o Dorival Júnior. É um tricampeão da Copa do Brasil. Conquistou com o Santos em 2010, com o Flamengo em 2022, com o São Paulo em 2023. Só Felipão tem mais troféus da Copa, 4 dessa competição. O Mano Menezes também tem 3. Falando dessa disputa dos técnicos, quando o assunto é a Copa do Brasil, disputada desde 1989. É o mata-mata do futebol brasileiro que você acompanha com a gente nesta reta final. Tá no coração, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá no Sport TV. Betano, patrocinadora oficial do futebol brasileiro. José Martínez devolveu de primeira para o Matheus Bidu. Foi atropelado pelo xará dele, o Pereira. Tá tudo certo entre os dois, fez um carinho no Bidu. O maestro do meio de campo do Cruzeiro. Você ligado com a gente, acompanhando em todo o Brasil. Ó, o Cruzeiro se adiantando no campo. Ela passou rente, passou perto ali do Caio Jorge, atravessada. Bidu, a matada. Tapa na bola de pé direito. Memphis deixou numa boa para o Breno Bidon. O Corinthians se acerta e vem para atacar. Carrilho, levantamento de curva, escorou Yuri Alberto. Memphis Depay. Gol! Memphis! É do Corinthians! O mais badalado jogador do Corinthians aparece quando o time precisa! Como quer o torcedor! Fruto de um time que começou muito bem o jogo, que faz um ótimo primeiro tempo, que não se encolhe, que mostra a grandeza. Foi para o ataque com participação dos atacantes ali dentro da área. Mas repare, é uma jogada que começa lá atrás, de pé para pé, de pé para pé. O levantamento do Carrilho, o artilheiro Yuri Alberto, foi garçom. Memphis Depay, bola para o fundo do gol do Cruzeiro. Empurrou para vencer o Cássio. A disputa dentro da pequena área. O toque, a chapada de pé esquerdo, o sorriso aberto na comemoração. Memphis, neles, é a recompensa para um time que está se impondo numa casa tão difícil, tão difícil. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Grafa. O jogador mais badalado, Paulo, o mais experiente, o mais técnico, o que tem a melhor visão do jogo. Ele clareia a jogada no meio campo, com toque para trás, assim, ó, de extrema qualidade, clareou totalmente a jogada, abriu para o Carídio aqui pelo lado direito, o cruzamento na cabeça do Yuri Alberto, e aí o meia que iniciou a jogada, clareou a jogada, entrou na área, finalizou, teve um lance de sorte ali que bate no zagueiro e sobra para ele, mas marca o gol. Corinthians melhor no jogo, Memphis bem no jogo, Corinthians 1-0, Paulo. 11º gol de Memphis Depay. Em 2025 ele já havia marcado gol importante na Copa do Brasil contra o Palmeiras.
Memphis Depay. Figura das mais importantes na construção da jogada também, como destacava o Grafite, né, Henrique? Isso, desde o princípio, né? O Corinthians faz algo muito bom, que é controlar a velocidade do jogo com a posse no seu sistema defensivo. Tem um pouco de dificuldade para chegar à frente. Mas às vezes quando chega à frente, a bola cai no pé de um cara diferenciado como o Memphis, né? Um toquezinho por cima para encontrar o Bidon numa boa posição de meio. O Bidon com simplicidade acha o Carrilho. E a verdade é que o Carrilho já tinha ensaiado esse gol, essa jogada perigosa a partir do lado direito, né? Ele faz o corredor, se apresenta para o Yuri aparar. Eu só fiquei em dúvida se o Memphis quis dar aquele toquezinho de cabeça para matar o Fabrício Bruno ou se algo deu errado. Mas sendo ele, se ele disser que tentou por querer tirar o Fabrício da jogada com um toquezinho de cabeça, eu vou acreditar. O fato é que a jogada ficou ainda mais clara para ele. Ele é muito bom, diferenciado. E quando esses caras voltaram, Paulo, todo mundo chamava atenção. O Corinthians pode não ter os caras 100%, recuperando de questões físicas, mas a jogada do gol até agora no Mineirão tem Memphis, tem Yuri Alberto, tem o Corinthians com seus diferenciados à frente fazendo a diferença. Para vazar a defesa do Cruzeiro pela primeira vez na Copa do Brasil. É o primeiro gol que leva o Cruzeiro. É o 9º gol do Timão. Lançamento do Hugo Souza, a fiel torcida faz barulho. E claro, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, você que obviamente escolheu um lado nessa disputa, sendo cruzeirense, corintiano ou não. De que lado você está dessa conversa? Corinthians na frente, 1-0. Torcedor do Corinthians se manifestando nesse momento. O cruzeirense mais quietinho, mais ressabiado. Mas vem o Cruzeiro, que é potência jogando em casa no Mineirão. 29 jogos em 2025. 17 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. 67% o aproveitamento do Cruzeiro em sua casa no Mineirão em 2025. Romero, lançamento do argentino muito forte. Acredita para tentar chegar o William. O lateral é cruzeirense. A bola saiu ali pertinho da Mayra. A assistente, Romero. William olhou para dentro da área, tenta caprichar no cruzamento. Nada feito para ele. Insiste o Cruzeiro com o Lucas Romero. Saiu para a travada, Bidon. Está correndo atrás por ali para bater para o lado. Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Você nos acompanhando. Cruzeiro e Corinthians já se enfrentaram 37 vezes no Mineirão. Computando todas as competições e jogos amistosos. William bateu por baixo. 1, 2 vezes José Martínez. Sobrou no Bidu. Tem uma puxadinha, já estava perdendo o equilíbrio. O campo acabando. O lateral é do Cruzeiro aos 26 minutos. No próximo domingo, claro, tem mais. A partir das 6 da tarde. Sport TV 4K. Do jeito que você merece. William, bola deu uma escapada, ele insistiu. Alivia, botando para frente Breno Bidon. Memphis Depay chega para apertar o Fabrício Bruno. Falta cometida, posse de bola do Cabuloso. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Sabe Brahma, você investe no seu time brindando. Aí a movimentação de Breno Bidon. Escalado mais uma vez ali, digamos, na ponta do losango. É o meio-campista, em tese, do Corinthians mais adiantado, mais perto dos dois atacantes. Sem bola ajuda a fechar esse lado esquerdo de defesa do Corinthians. Vem do lado direito no ataque com o William, o Cruzeiro. Christian cruzou com muita força. Tentou ainda apostar a corrida com a bola. O Kaique, era tarde demais. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Mineirão. 60 mil pessoas. Cruzeiro tem levado vantagem nos duelos contra o Corinthians. Um recorte mais recente. Nos últimos 11 jogos entre Cruzeiro e Corinthians, nos últimos 7 anos, 2 vitórias corintianas apenas. Foram 6 vitórias do Cruzeiro e 3 empates nos outros 9 jogos. Vigialba, apertado pelo Yuri Alberto. Kaique, ela chegou no Matheus Pereira. Lá vem o Cruzeiro. Arroio, brecou, ergueu a cabeça, deixou mais atrás. Matheus Pereira estava chegando, o torcedor do Cruzeiro pediu a falta.
Acompanhava o lance de perto Daronco. Este é o William. Lucas Romero. Argentino se posiciona. William. Christian abriu o compasso. O toque não chegou. Redondinho. O passe do William para ele. No final das contas, o Cruzeiro ainda lucra o arremesso. Fabrício Bruno. E o relógio anda. A tensão aumenta. William, cruzamento. Maicon estava por ali. Subida de Romero. Christian, ela sobrou um pouco mais atrás. Pediu calma ao Lucas Silva. William no toque rasteiro. Triangulação e boa do Cruzeiro. Cruzamento fechado lá embaixo. Gol! Aparecia por trás dele o Arroio. Se a bola passa, o trabalho do Arroio seria apenas empurrar para o gol vazio. Preciso para sair o goleiro corintiano. Acerta um bom trabalho, uma boa troca de passes do Cruzeiro. Aí Mateuzinho. Hugo Souza. Essa ficou de graça com o Vijalba. O Cruzeiro vai tentando um empate ainda dentro do primeiro tempo. Disputa pé com pé. Martínez e Arroio. Ó, no detalhe, você vai rever. O pé direito do Arroio está um pouquinho mais elevado. Acho que disse ali, só bola o Anderson Daronco para a pressão que vinha do lado corintiano. O Martínez ali deitado, o banco de reservas do Corinthians faz pressão, você viu o Romero, tá falando alguma coisa também o Dorival Júnior, é pressão para cima do Anderson Daronco. Esses lances mais perto de um dos bancos, né, sempre geram uma comoção maior quando são a favor do time do banco pertinho ali, né? O banco do Corinthians levantou na hora ali pedindo revisão, pedindo cartão para o Arroio. O primeiro replay que mostrou, Paulo, a impressão é que de fato ele consegue pegar só bola. Ele coloca o pé até em riste assim, levanta um pouquinho a sola, mas a impressão é que pega só bola. O Martínez pode ter sentido o impacto ali talvez da bola e aí tentou levar uma marcação do Daronco. Daronco firme, né, experiente, tá ali tentando se mostrar presente nos lances. E aí o Daronco dá uma bronca no Hugo Souza, como se tivesse percebido a iniciativa de cera do goleiro do Corinthians. A comissão técnica corintiana segue fazendo ali o gesto do VAR, né? Pedindo para o Daronco conferir a imagem no VAR. Maicon está dizendo, pegou. Agora sim o Cruzeiro vai repor a bola em jogo. Ou não. Em instantes. Pode jogar. Agora veio a ordem. Romero, ali perto dos zagueiros do Cruzeiro, para tentar dar mais qualidade de passe na saída. De novo, Lucas Romero, vivendo o ano de 2025 iluminado. O Matheus Pereira não gostou da chegada do Maicon por trás. Aí ele foi, né, na direção do Maicon, caiu, como se tivesse sido atingido logo depois. O jogo fica quente, jogo picado. É para o Anderson Daronco tentar controlar. Antes a chegada do Yuri Alberto no Lucas Romero. Aí só falta, para mim falta normal de jogo. Na sequência que o Pereira disse que teve um choque ali no rosto, né? Mas tá ficando tenso, né, Paulo? Tá tenso. Dava para esperar algo muito diferente disso? De jeito nenhum. Dá uma olhada, ó. O Matheus Pereira, que não gostou da chegada do Maicon, vai ali para perto do Maicon. E sobrou, me parece, a mão esquerda do Maicon na direção do rosto do Matheus Pereira. É a impressão que dá nessa imagem por trás. O Maicon tá dizendo, ó, bateu no meu ombro, tá ali se justificando com o William, que dá um sorrisinho amarelo. Só que o Daronco não viu, né? O Daronco tava de costas, ele não vê o lance, né? Ele marca a falta. Olha lá. Ó, tem uma peitada do Matheus Pereira e a mão do Maicon. É que o Matheus recebe de costa, né? Ele recebe, domina, dá o passe e é uma chegada por trás ali, normal que o zagueiro chega. Não sei se, a princípio não dá para ver se teve esse contato mesmo. Mas aí o Matheus vai tirar satisfação e aí na sequência ele cai. Vai mandar seguir o Anderson Daronco. O jogo fica parado, perde um pouco do ritmo, 33 minutos. É claro que o torcedor cruzeirense que está ligado com a gente deve estar se perguntando, mas não vai no VAR? E o torcedor corintiano está dizendo, não foi nada, não foi para tudo isso. Foi ali um choque do ombro de um com a mão do outro depois. Olha lá, e tem jogador caindo. Antes da autorização da cobrança,
Aqueles que estão se posicionando na entrada da área do Corinthians ficam no puxa-puxa. A queda do Martínez. Foram 4 faltas cometidas pelo Corinthians, 2 faltas cruzeirenses, você viu. Olha lá, ó, Martínez e Djalma. Aí, mãos do Djalma no peito do Martínez, que cai chamando a atenção e o jogo segue parado. E aí já ficou chato, né? Toda hora que tiver um bate físico ali, alguém ficar caído, vai ficar difícil ter jogo, né? A informação. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, está bastante incomodado, né, com esse jogo picado. Obviamente ele quer a bola rolando porque precisa do resultado. Está incomodado também com a postura do Cruzeiro. Está pedindo mais ânimo para a equipe. E aproveitou uma dessas paralisações para bater um papo com o Christian. Colocou aquele dedo na cabeça, né, falando para ser mais inteligente. Maria Cláudia Bonucci, Júlia Dotto são as nossas repórteres. Movimentação ensaiada do Cruzeiro. Matheus Pereira no levantamento forte demais. É só tiro de meta pro Timão. Paulo, 12 minutos após o gol do Corinthians, né? O Corinthians também deixou de jogar. O Cruzeiro já cresceu no jogo, já melhorou ainda. O Leonardo Jardim está cobrando uma maior intensidade. O Corinthians agora acho que vai começar a fazer aquele jogo que nós prevíamos no pré-jogo, né? Picar um pouco, segurar, porque tem o placar a seu favor. E o Cruzeiro tem que dar mais dinamismo na partida, toques mais rápidos, dinamismo no jogo para tentar chegar próximo ao gol do Hugo. Tá dando Corinthians no Mineirão. 1-0, gol de Memphis Depay. Levanta Hugo. Bolo de jogadores. 4 na direção da bola. A sobra do Maicon. Apura ali o Bidu. Ganha dele o William. Recuperação cruzeirense, arrancada. Esticou no corredor, deu no Christian. Bidu acompanhando até o final a jogada. Saída errada do Maicon. William. Aí Christian, cabeça erguida, ex-jogador do Atlético Paranaense. Matheus Pereira, o maestro. Tem Djalma para receber, o Corinthians se encolhe. Zagueiro argentino levanta. Meteu a cabeça na bola Matheus Bidu. Aí Memphis Depay no duelo de corpo, ele contra o Lucas Romero. Joga a bola para o alto, o Breno Bidon. Yuri Alberto ficou no sanduíche no meio de 2. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Bradesco, fuja de cilada financeira. E ali tem Djalma, né? A leva queda, a pior. A queda do Yuri Alberto por cima da perna do Djalma. Se esforçando para ficar em pé, o zagueiro argentino. Todo o peso do Yuri Alberto, ele estava ali, né, entre os 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Djalma, todo o peso do Yuri Alberto na direção ali da parte de trás da perna do Djalma. Pegou mais o tornozelo, viu? Jonathan Jesus. Jonathan Jesus. A informação da Maria Cláudia Bonucci. Cruzeiro já com o Jonathan no aquecimento. Repare, ó como o Yuri cai. E tem aquela torcida no tornozelo. Joelho e tornozelo. As duas situações preocupam, né, no lance. Acidental do Yuri, mas preocupante. O Jonathan fez uma boa temporada até aqui e não é canhoto. Vai precisar fazer uma acomodação ali, não tem um zagueiro canhoto no banco. Mas é um jogador confiável também, só que perder qualquer atleta, né, Paulo, nessa altura, ainda mais para um lance fortuito como esse, é delicado. Vamos ver se o Djalma segue. Ó, o lance agora envolvendo o Bidon e Lucas Romero. O Bidon cai sentindo dor. Romero fez o gesto. Corinthians vai dando uma picada nessa reta final de primeiro tempo. Caio Jorge, Lucas Romero estão pendurados. Estão com 2 cartões amarelos na lista dos jogadores pendurados. Fabrício Bruno. Vem para receber o Lucas Silva, para devolver no Fabrício. Vamos juntos, vamos juntos. Djalma, ó, não tá bem. Recebeu uma bola na fogueira, ele contra o Memphis Depay, e não tá nada bem o Djalma. Muito amigo. Que fogueiraça foi essa? Paulo. Diga. O Daronco fez sinal para a equipe médica do Cruzeiro entrar em campo e o Djalma rejeitou. Ele fez o sinal de que não queria que eles entrassem. Agora ele está discutindo com a própria equipe médica do Cruzeiro nesse momento.
A Maria Cláudia falava e a gente via a imagem do Vidalba dizendo que não, mas ele não tem a menor condição nem de ficar em pé. Como é que não? A gente já viu o Vidalba em alguns jogos fazer gestos de sacrifício. Teve um jogo recente que ele jogou com um hematoma no rosto ali por causa de uma cabeçada. Mas tem um limite, cara. Tem um limite, que é você correr o risco até de prejudicar seu time, né? Você acha que você consegue lidar com aquela dor, mas se for uma lesão mais grave, tomara que não seja, talvez você não consiga. A gente está revendo o lance, acidental, Paulo, absolutamente acidental. O Grafa chamou a atenção pro tornozelo, eu acho que pode ter acontecido algo com o joelho também. A gente tem que avaliar direitinho, o departamento médico fazer os testes necessários. Mas é evidente que ele não está bem, né? E aí tem um momento que o sacrifício ele cruza a fronteira e começa a ser um problema para o time. Tá mancando até agora, tá com muita dificuldade. Ele pergunta ali para o árbitro, eu tenho que sair? Pois é, tem, porque o departamento médico do Cruzeiro foi para o campo, mas já sai pensando em voltar ao Vidalba. Com o relógio chegando perto dos 40 minutos. 1 para o Corinthians, Memphis Depay, 0 para o Cruzeiro. No final das contas, o Daronco vai dar a bola ao chão e o Cruzeiro vai seguir jogando. Kaique. Cruzeiro nesse momento com 10, já se preparando para voltar o Vidalba. Acelera o passo o Arroio. Vem que vem Hugo Souza. A bola é do goleiro do Corinthians. Que duelo, que história. Escrevem em seus duelos Cruzeiro e Corinthians. Primeiro encontro há 85 anos, em 1940 no Pacaembu. Uma vitória do Corinthians por 6-3. 85 anos de uma riquíssima história que tem dos mais importantes capítulos nessa semifinal. Gabigol no banco de reservas. Tem trabalho, e que trabalho o Anderson Daronco para tomar as rédeas da partida. Matheus Pereira ataca o Cruzeiro do lado direito. William. Agora sim a bola cruzada com o pé esquerdo. Forte demais. Está no coração. Está no Sport TV. Novo Jeep Commander, mais moderno e com 5 anos de garantia. Ouça só o torcedor do Corinthians nas arquibancadas. Amanhã às 8 da noite tem mais, tem Vasco e Fluminense. A outra semifinal da Copa do Brasil, é claro que você vai ver ao vivo na tela do Sport TV. Passou no vazio o Yuri Alberto, rebateu o Vidalba. De novo com dificuldades para escorar, para pousar o pé de apoio. Convivendo com as dores. Aquecimento a partir das 6 da tarde para Vasco e Fluminense nesta quinta-feira. Lucas Romero chama a jogada do Cruzeiro para o lado direito com o William. Acompanha nos passos Depay. Tem liberdade Fabrício Bruno. Enxerga Kaique, que também é Bruno. Aí Vidalba. Cruzeiro se movimenta, vai trabalhando a bola de um lado para o outro, vai dando Corinthians. O placar é do Timão no primeiro tempo. 1-0 gol de Memphis. Sai a bola lançada, estava por ali o Caio Jorge. Ele está no chão dizendo que foi puxado pelo Gustavo Henrique. O torcedor do Cruzeiro reclama. Carrilho. Saída de bola do Corinthians. Mateuzinho no levantamento. Acabou passando pelo Yuri Alberto. Reaproveita o Carrilho. Duelo de corpo, ele e Kaique. Carrilho indicou ali o escanteio. Bandeirinha fica na dúvida. E aí? Escanteio, tiro de meta, escanteio, tiro de meta. Você está revendo a jogada lá no campo de ataque do Cruzeiro. Quando cai, né, o Caio Jorge. Ele sentiu a mão do Gustavo Henrique e desabou. E seria fora da área. E aí só cabe chamada do VAR se achar que é para cartão vermelho, né? Sendo dentro da área, ele poderia chamar por um possível pênalti. Fabrício Bruno. Rebateu o Matheus Bidu. Olha o Corinthians no ataque. Yuri Alberto tentou amortecer, deixou no chão com o Memphis Depay. Defesa cruzeirense alivia. Lá vem contra-ataque. Vem Matheus Pereira. Arma com Arroio. Acelera a passada por dentro, Caio Jorge. Arroio encontrou espaço, pegou mal na bola. Tira pela defesa corintiana Gustavo Henrique. Lá vem o Cruzeiro.
empurrado por apaixonados torcedores do Mineirão. Fabrício Bruno. Esse William vem para receber o Christian, vem observado pelo Matheus Bidu. Que noite de Copa, o mata-mata brasileiro no funil. A reta final da Copa do Brasil, você acompanhando. Djalma ficou na dúvida, ó como manca ainda o Djalma, tá correndo melhor, mas ainda com dores, sem conseguir disfarçar. 44 minutos praticamente do primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Djalma buscava ligação defesa-ataque. Carrilho já para colocar para frente. Aí o Carrilho foi malandro no melhor dos sentidos, usou o corpo e descolou o lateral para o Corinthians. Carrilho de Aliança Lima, Sporting de Portugal, Benfica, Watford. Passagem pelo futebol do mundo árabe, antes de vestir a camisa do Corinthians. São 34 anos de idade desse aí do peruano Carrilho. O Corinthians teve peruanos importantes na sua história. O mais importante deles, o Paulo Guerreiro, que fez gol de título mundial e tudo. Teve também Catito Ramírez, o terceiro peruano da história do Corinthians, o André Carrilho. Ele que chegou empurrando, cometendo a falta no Matheus Pereira. Na catimbada ao Memphis, Cruzeiro tem pressa. 1-0. Vai terminando o primeiro de 4 tempos disputados nesta semifinal. Os 2 primeiros hoje aqui no Mineirão, os 2 últimos no domingo em Itaquera. Você nota que o Corinthians fica um pouquinho mais com a bola dominada, 55% a 45% de posse de bola. Isso não é surpreendente pelo que eles mostraram na temporada. O Corinthians tem posse média maior, mas é surpreendente pelo jogo, né? Kaique, Corinthians fazendo de tudo para neutralizar o Cruzeiro. Matheus Pereira no chão, falta no Memphis, vai receber o cartão amarelo. O Matheus já tinha feito o passe, teve o tranco do Memphis, cartão amarelo para ele. Cartão do conjunto da obra, né? Porque alguns minutos atrás ele e o Lucas Silva ficaram trocando ali alguns empurrões, algumas trocas de ofensas, bem à frente do Daronco, e agora o Memphis tem essa ação aí, consequência, um amarelo. Chegamos a 46 minutos, a falta é boa para o Cruzeiro. Defesa do Corinthians posicionada em linha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o Brasil. Vamos juntos, vamos nessa. No nosso intervalo você vai ver os gols da classificação do Flamengo à semifinal do Intercontinental. Matheus Pereira. Lançamento por trás de todo mundo. Ele tentava pegar o Fabrício Bruno. Teve corte da defesa corintiana. É escanteio para o Cruzeiro. Já estamos com 46,5. O árbitro prometeu bola em jogo até 50 nesta primeira etapa. Jogo quente no Mineirão. Ó, você vai para dentro do gol do Hugo. Show de imagens dos canais Sport TV e Premier. Matheus Pereira preferiu a cobrança curta. William bateu de primeira de pé direito. Falhou a jogadinha ensaiada dos dois. O corintiano conseguiu bloquear. O Cruzeiro vai bater mais um escanteio. Finalzinho do primeiro tempo. O torcedor do Corinthians não para de cantar. O Cruzeiro meio preocupadão a essa altura. Mas é o Cruzeiro que está no ataque. Lá vem o cabuloso Matheus Pereira, primeira trave. Yuri Alberto escorou de cabeça. Memphis Depay preferiu o domínio. Ela foi tocada por último pelo jogador do Cruzeiro pela linha de fundo, Kaique Bruno. Estava no ataque o lateral esquerdo. Essa a 29ª participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, a 30ª do Corinthians. 12ª vez do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Somente em 3 oportunidades a equipe não avançou à final. 11ª semifinal da história do Corinthians. Tem ótimo retrospecto também, a exemplo do Cruzeiro. Em 7 das 10 semifinais já disputadas na competição, o Corinthians avançou para a final. Fabrício Bruno. Lançamento forte. Mateuzinho para meter a cabeça na bola. Ela está com o Carrilho. Lucas Romero. Depois o Silva. A bola chega perigosamente no Arroio.
Se acerta o Cruzeiro. Lucas Silva. Batida por baixo. Inverte o lado com o William. Aos poucos o Corinthians vai saindo de trás. Vamos entrar no último minuto. É a Copa do Brasil. É noite de Copa, é noite de mata-mata. Despacha Cássio. Disputa no alto André Ramalho. Caio Jorge. Deu sobra no Christian. Ainda ele, sai do lado direito. O trabalho é pela esquerda. Ficou pelo caminho o Carrilho. Corte do Kaique Bruno. Vem arrumando o ângulo, rolou por baixo. Lucas Romero, William bate firme no meio do caminho. Gustavo Henrique. Explodiu no zagueiro do Corinthians a finalização. Cruzeiro tenta apertar. Corinthians quer mais é que o primeiro tempo acabe. Matheus Pereira, olhou para dentro da área, arrisca por baixo. Maicon por ali atento. Esbravejando, tá quase dentro do campo do Dorival Júnior. O ex-volante do Dorival Júnior quase entra para marcar. Kaique Bruno ganha bem do Mateuzinho, livre espaço, cruzamento feito. Mais uma na conta da defesa do Corinthians, tirando o Gustavo Henrique. São os últimos segundos desse primeiro tempo. Djalma vai terminar. 1-0 Corinthians, resultadaço por enquanto para o time paulista. Djalma recebeu do Lucas Silva. No domingo tem mais às 6 da tarde, anote aí na sua agenda. Este é o William. Recebeu o Arroio, lado invertido, toque pelo chão, Matheus Pereira tem uma segunda chance. Agora sim, com espaço, Kaique Bruno, olhou para dentro da área, sai a bola levantada, um gigante. Em todos os sentidos, tira mais uma, Gustavo Henrique. Matheus Pereira bate fechado de novo, Gustavo Henrique. Rebatendo uma atrás da outra. Fez o gesto do Daronco pedindo mais um. Já passamos dos 50, ele vai deixar bater o escanteio. Dorival acho que não gostou muito. Acho não. Fez o gesto do Daronco pedindo mais um. Cruzeiro continua na pressão. O Corinthians se segura, o torcedor já mais animado. William bateu para dentro da área. Aliviou André Ramalho. Vai terminando o primeiro tempo no Mineirão. 1 para o Corinthians, gol de Memphis. 0 para o Cruzeiro, agora sim. Coloca ponto final Anderson Daronco. Com todos os ingredientes de um grande encontro. De um grande mata-mata. 1 para o Corinthians. Ex-time desse aí do Cássio. 0 para o Cruzeiro, está até agora enfurecido com a história de mais um minuto. O técnico Dorival Júnior, o time dele, encerrou o primeiro tempo em vantagem. As nossas repórteres vão se posicionando e a pressão segue ali para cima do Daronco, né? Os dois camisas 10, Memphis e Matheus Pereira conversando com o juiz. 1-0 para o Corinthians, o gol é dele, o gol é do holandês. Memphis fez 1-0. Vamos lá. Vamos lá, Carrilho por aqui para falar sobre o primeiro tempo. Carrilho, sobre esse primeiro tempo, o Corinthians começou com uma proposta bem mais agressiva do que a torcida, do que de um modo geral se esperava jogando fora de casa. Como foi a preparação e o trabalho mental para vocês chegarem aqui propondo o jogo da maneira como foi? Este partido lo teníamos pensado hace mucho tiempo. Está claro que aquí ellos en casa son muy fuertes. Y la propuesta siempre fue ser agresivo, buscar un buen resultado aquí, que sabemos que ellos con su torcida y con todo son muy fuertes. Obrigado, Carrilho. É isso, falando sobre a postura do time na primeira etapa. Claro, a fala positiva do Carrilho, com o Corinthians vencendo o Cruzeiro por 1-0. Carrilho conversando com os nossos colegas, daqui a pouco tem jogador do Cruzeiro falando, a Maria Cláudia Bonucci já vai se posicionando. Paulo, chegou aqui o Lucas Romero. Vamos conversar com ele também. Lucas, o jogo foi bastante picado nesse primeiro tempo, né? Você acha que, de certa forma, o Cruzeiro acabou caindo nessa armadilha criada pelo Corinthians? Bem, eu sinto que a gente não começou muito bem o jogo, mas no final conseguimos ver o Cruzeiro que a gente tem acostumado a ver dentro do campo. Lembrando que são 4 tempos, que são 2 jogos. Foi só o primeiro agora, é melhorar para o segundo, mas sabemos que são 2 jogos, a gente ainda tem que trabalhar muito. Obrigado, Romero. O Romero fala, o Romero leva cartão amarelo.
Exagerou na reclamação, foi ali para perto do Anderson Daronco e a imagem foi buscar o cartão amarelo para o paraguaio, que está entre os maiores artilheiros da história desse jogo, tá? Não é pouca coisa não. E hoje no banco de reservas do Corinthians, o Ángel Romero. Um jogo com chances para lá e para cá, com o Corinthians se impondo, vencendo por 1-0. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos com toda a cobertura que merece essa semifinal. E tem gols da classificação do Flamengo, que está numa espécie, digamos assim, de semifinal do Campeonato Intercontinental. Logo depois de um rápido intervalo. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Estamos de volta. Torcedores do Sport TV, 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Terminou o primeiro de 4 tempos. Semifinais, Copa do Brasil. Vem todo o segundo tempo daqui a pouco para você acompanhar. 21 graus de temperatura em Belo Horizonte. Clima bem mais quente no belo gramado do Mineirão. Nós vamos aos melhores lances do primeiro tempo para análise do nosso time de comentaristas. Na tela. Com vocês, Henrique Fernandes e Grafite. O início do jogo já surpreendeu muito, né, Paulo? A primeira grande chance essa do Corinthians que a gente viu, desvio de cabeça, queima-roupa praticamente, o Cássio consegue defender. O Carrilho está tendo muito espaço para avançar pelo lado direito, está contendo bem o lado esquerdo do Cruzeiro, que ataca bem e ainda está conseguindo se colocar à frente. A gente está vendo que ele ensaiou a jogada do gol, quando ele se aventura à frente e faz esse cruzamento no segundo pau. E me chamou a atenção, Grafa, daqui a pouco a gente vai ver o gol do Corinthians. O Cruzeiro tem um lampejo com o Caio, a forma como o Corinthians controlou a velocidade do jogo, principalmente quando o Cruzeiro queria acelerar e criar volume, né? A bola no pé do Corinthians de uma forma desconfortável para o Cruzeiro e o Corinthians conseguindo machucar quando saía da marcação. Não, e é uma estratégia, né? Porque o Carrilho, na saída do intervalo, ele fala sobre isso, né? De ter a bola, de tirar a velocidade do jogo do Cruzeiro. E o Corinthians conseguiu. Aí a defesa do Hugo também, que trabalhou nesse primeiro tempo. E o Corinthians que marcou em cima, ó. Aproveitando-se da noite ruim tecnicamente do Cruzeiro, errando muitos passes, jogadas com que a equipe faz com mais tranquilidade, com mais qualidade, hoje errando bastante, né? E aí o lance do gol, o Corinthians começa a trabalhar a bola pelo lado esquerdo, vai lá no Gustavo, vai uma posse longa, né? Sem pressa, né? Trabalhando a bola. Só que aí o que clareia a jogada é o lance do Memphis Depay, né? Que o lance que ele dá um toque de costa, né? Contra o Bidon, que abre pro Carrillo, né? Que pra mim, junto com o Memphis Depay pelo gol, mas o Carrillo é o melhor jogador do Corinthians na partida, que tá dando o ritmo do jogo. E aí no lance de sorte ali, que ela bate nas costas do Fabrício Bruno e sobra, e ele finaliza sem goleiro. E aí a gente percebe que o Corinthians fechou com mais posse no primeiro tempo. O Corinthians tem mais posse média na temporada que o Cruzeiro, mas foi uma posse incômoda ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro vendo o Corinthians circular sem conseguir desarme, principalmente, né? Aliás, o Corinthians teve mais desarme que o Cruzeiro, mesmo tendo mais posse. Isso não é tão comum. Finalizou mais um pouquinho, 5-4. E a pressão dos passes dos dois girando ali entre 80%, que é mais ou menos esperado num jogo desse. O que não se espera é o Cruzeiro jogando mal como jogou em casa nesses primeiros 45 minutos. Eu, naturalmente, fiz vários jogos do Cruzeiro, não me lembro de um time tão bem controlado pelo adversário, né? O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, mais uma vez ativando o modo Copa, Paulo. Muito bem, o Cruzeiro já voltou, o Corinthians ainda aguardado no gramado do Mineirão. Maria Cláudia Bonucci, Cruzeiro volta com mudança, Bonucci? Aquela mudança que a gente já imaginava, né, Paulo? Não deu mesmo para o Vidalba, agora sim vai entrar com a 34 no lugar dele, o Jonathan Jesus. Muito bem, então vem o Jonathan para o lugar do Vidalba, a alteração forçada do técnico Leonardo Jardim, a mudança, a troca de zagueiro por zagueiro, problema físico do Vidalba no primeiro tempo, Henrique. É isso, e já era esperado, a gente em algum momento já começava a perceber, inclusive, o Vidalba com dificuldade para fazer os movimentos, né? Recentemente, essa dupla de zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, que a gente vai ver. Jogou o jogo contra o Vasco, foi inclusive a última derrota do Cruzeiro, do time titular, o time reserva perdeu para o Santos. E o Jonathan ocupou o lado esquerdo naquele jogo, né? Vamos ver como vão se estabelecer por ali. O Jonathan e o Fabrício são destros. O Jonathan deve ocupar o espaço do Vidalba, pelo menos esse posicionamento inicial. Vamos para o segundo tempo. Você ligado com a gente. 1-0, o Corinthians está na frente, conseguindo por enquanto um resultadaço em Minas.
Vamos juntos, a bola já está rolando no Mineirão. Você é o nosso convidado especial. O torcedor do Cruzeiro dá aquela força, entende o tamanho da importância deste segundo tempo. A parada é quente, em Itaquera. Casa do Corinthians, Neoquímica Arena, no próximo domingo a partir das 6 da tarde. No Campeonato Brasileiro, 0-0, empataram na Neoquímica Arena e o Cruzeiro no Mineirão fez 3-0. Falta do Christian, lá. A determinação de Anderson Daronco. Na história da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentou times paulistas em 19 oportunidades, avançou 13 vezes e ficou pelo caminho em 6 duelos. O Corinthians cruzou 12 vezes contra equipes mineiras, 6 classificações e 6 eliminações. Um pouquinho da história, da rica história dessas duas equipes e seus estados. Lucas Silva. Vai o Cruzeiro para o ataque, o Corinthians se segura. Pede e recebe Fabrício Bruno. Torcedor aumenta o volume nas arquibancadas. O William cortou. Bola devolvida para ele. Levantamento feito para dentro da área do Corinthians. O toque de cabeça, vem Hugo. Arroio. Achou no alto, na boa colocação. Meteu a cabeça na bola, uma tijolada para baixo. Estava por ali Hugo Souza para pegar. Não é dos mais altos, mas se posicionou bem. É o Cruzeiro que começa apertando o segundo tempo. Cássio para sair jogando curtinho com Jonathan. Vem para receber Lucas Romero. Confirmando a informação ali no final do primeiro tempo, o Romero, reserva do Corinthians, levou um cartão amarelo. William, na entrada da área, Gustavo Henrique, 1, 2 tentativas para ele. Valeu a chegada à disposição do William. Christian. William vai se aproximando da linha de fundo, foi perdendo espaço, travada de Breno Bidon. Escanteio tabuloso. Corinthians se posiciona dentro da área, o Cruzeiro vai para o ataque. E você fica com a gente nesse clima de Copa do Brasil. Logo depois tem o troca de passes especial. Mineirão. Felipe Diniz, Carlos Eduardo Mansur, Alex Moschini. William, cobrança curta. Matheus Pereira olhou para dentro da área, livre. A bola ia ficando para o Caio Jorge, acabou escapando. Ele faz o movimento para dominar. Ela passa pelo artilheiro do Cruzeiro. A defesa do Corinthians dessa vez não conseguiu achar. Tem muito jogo pela frente no Mineirão. Você acompanhando com a gente, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 21 gols, artilheiro da Copa do Brasil. Vem Jonathan. Aí o recomeço com o Lucas Silva. Outra vez o Jonathan. Movimentação do time do Cruzeiro no ataque. O Corinthians corre atrás. Vai segurando a ótima vantagem que consegue no Mineirão até aqui. Uma pressa ali do Arroio para repor o Cruzeiro no campo. Matheus Pereira. Puxou no pé esquerdo, levantamento. Ele buscava o Christian. Mateuzinho sobe no meio do caminho. Corinthians vai tentar acelerar a transição. A saída para dentro do campo de ataque com o Carrilho. Volta Kaique. Outra vez Carrilho. Na puxadinha, ganhou no corpo. Chega para lá no adversário. Tá tudo valendo ainda o Carrilho. Ele buscava a movimentação com o José Martins. O Cruzeiro já vai para a recuperação, vai tentar se mandar para o ataque. Matheus Pereira. Bola rolada no Kaique. Fruto da base do Cruzeiro, lateral esquerdo do Kaique. Está com 22 anos. Ele que superou recentemente a marca de 100 jogos com a camisa, a sagrada camisa azul do Cruzeiro. Carrilho na manha, né? Experiência aí não falta. Ele oferece o corpo para o adversário e diz: bate. Bate que eu quero a falta. Foi ali o Kaique em cheio do corpo do Carrilho. Os vários embates no jogo até aqui, para mim esse é o que o Corinthians está levando mais vantagem. Ele controla bem o Kaique, joga quando tem a bola, tenta se apresentar à frente.
Aí ele foi jogador do Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, em 2 clubes, né? Jogou com ele no Sporting, era um ponta mais agressivo. E depois jogou com ele no Al Hilal também, né? Se conhecem bem. Se conhecem. Já se levantou o Carrilho, tá tudo certo com o meio-campista do Corinthians. Paulo. A informação. E não está muito certa a situação do Vidalba, tá? Ele voltou para o banco só agora de muletas e com uma bolsa de gelo no tornozelo esquerdo. A informação da Maria Cláudia Bonucci. Bonucci, Júlia Dotto. As nossas brilhantes repórteres nessa noite de quarta-feira. Claro que o Corinthians não tem pressa para a reposição. 1-0, tem a vantagem no placar. Gol no primeiro tempo de Memphis Depay. Procura a melhor opção, o Mateuzinho arremessou com força, ele buscava exatamente o Memphis, enganado pelo kick da bola. Leve desvio do Matheus, André Ramalho. Corte do Corinthians, vem o recomeço com o Gustavo Henrique. Passe veio fraco para o Matheus Bidu. Se virou do jeito que deu. A matada do Kaique não foi legal. Chance tem o Corinthians de se mandar com o Mateuzinho. Carrilho, Memphis está dentro da área, Carrilho ergueu a cabeça, Yuri Alberto! Subiu mais que o marcador. A cabeçada foi embora pela linha de fundo. Se montou bem dessa vez o Corinthians para acertar o contra-ataque. Como ganha, o William mal conseguiu subir. Ganha lá no alto o Yuri Alberto. Bandeirinha está indicando a falta. O Cruzeiro até ia ficando com a bola com o Caio Jorge, mas preferiu parar e apresentar o cartão amarelo para o Maicon, o Anderson Daronco. Foi pro Gustavo. Pro né? Gustavo, Isso. pro Gustavo. O Maicon estava ali na frente reclamando. E o Cruzeiro inverteu os pontas, né? O Jardim fez isso mais vezes no segundo turno, quando o Arroio passou a ser o ponta titular com a lesão do Wanderson. Ele fez muitas vezes essa inversão. A gente vai ver o Arroio caindo pelo lado direito, o Christian caindo pela esquerda também. Olha o Cruzeiro, a puxada do Arroio, pegou muito torto. Tá nele, bola! Mandou pela lateral o Arroio. Cartão amarelo, portanto, para o zagueiro Gustavo Henrique. Zagueiro do Corinthians de 2 metros de altura. Chamava atenção a Bonucci no banco de reservas. Ali a bolsa de gelo no tornozelo, a muleta, dificuldade para caminhar. O lance acidental que acabou tirando o Vidalba do jogo. Toque do Lucas Silva. Batida na bola de primeira de Lucas Romero. William atravessa por baixo. Kaique de pé para pé. Se arma o Cruzeiro. Levantamento do Matheus Pereira. Está usando o corpo por ali. O Bidu não conseguiu evitar a saída. O Arroio. Tiro de meta para o Timão. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Betano, patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Próximo domingo, 6 da tarde. Ao vivo. Sport TV, Premier. O jogo da volta, Corinthians e Cruzeiro. Amanhã tem mais, tem clássico, tem Vasco e Fluminense. A bola rola às 8 da noite. Pré-jogo a partir das 6 da tarde. Ficou escoltando a bola pela linha lateral o Mateuzinho. É o Corinthians no modo Copa. Eliminou o Palmeiras com 2 vitórias. O Corinthians estreou eliminando o Novo Horizontino, 2 vitórias por 1-0. Fez 1-0 e 2-0 no Palmeiras, 1-0 e 2-0 no Atlético Paranaense. A defesa do Corinthians ainda não foi vazada na Copa do Brasil. 100% de aproveitamento a campanha corintiana com vitórias, 6 vitórias. Cruzeiro, 5 vitórias e 1 empate. Eliminou o Vila Nova 2-0 e 3-0. Empatou com o CRB 0-0 em casa. Fez 2-0 fora e, por fim, eliminou o principal rival, o Atlético Mineiro, 2 vitórias por 2-0. Não conseguiu aproveitar bem o presente o Breno Bidon. Já a movimentação do Matheus Pereira. William para receber, tentativa do carrinho do Yuri Alberto em vão. Arroio, olha o Cruzeiro chegando. Caio Jorge ali dentro da área. Agora tocou no Matheus Bidu.
Chegou ali o bandeirinha para botar ordem e saber de confusão entre os dois. Torcedor do Cruzeiro volta a se manifestar. O do Corinthians, claro, como sempre, não para de cantar. É segundo tempo. Segundo de 4 tempos. Nessa enorme semifinal da Copa do Brasil. William bateu para a entrada da pequena área. Meteu a cabeça na bola o André Ramalho. Chega Hugo. Preferiu não tentar segurar. Mandou para frente o goleiro corintiano. Lucas Romero é o último de linha do Cruzeiro. Jonathan Jesus. Aí Lucas Silva. Corinthians se encolhe. Saiu a bola lançada pelo Lucas Silva. O domínio do capricho do Kaique Bruno. Mateuzinho de olho nele. Mateuzinho no bote. Insiste o Kaique. Toque do Lucas Silva. Vai rodando a bola o Cruzeiro. Já encostamos em 11 minutos do segundo tempo. Kaique Bruno. Toque rasteiro. José Martínez na antecipação. Venezuelano cai e a falta está marcada. É falta para o Corinthians. Torcedor, claro, faz aquela pressão e chia. A Bundesliga é uma liga apaixonante, com craques, timaços e o melhor do alemão. Acompanhe, porque aqui o futebol é jogado por quem tem a pose e o talento. Bundesliga no Sport TV. Lugar de jogador caro. Posse de bola para o Corinthians na cobrança de falta. Vai bater na bola o goleiro Hugo Souza. O Corinthians terminou o brasileiro em 13º lugar. Oscilou muito. Além de tudo que representa um título da Copa do Brasil, o Corinthians de olho na vaga. Uma vaga que seria direta aos grupos da Libertadores. Em caso de título da Copa do Brasil, o Corinthians estará na Libertadores e sem ter de passar pelas fases preliminares. Coisa que o Cruzeiro já conseguiu via Campeonato Brasileiro com a 3ª posição. Lucas Romero movimenta, trabalha curtinho. Aí Fabrício Bruno. Você ligado com a gente. Kaique ergueu a cabeça, estava de passagem no Matheus Pereira. Recuperação corintiana. Insistiu Christian. Insiste pelo Corinthians o Maicon. Bola dominada pelo Lucas Silva. Aí deixou de lado. Foi bonito o giro do Matheus Pereira. Carrinho do Carrilho. Christian puxou, pé direito, cruzamento fechado, corta, mais uma, Gustavo Henrique. É escanteio para o Cruzeiro no Mineirão. E vem abaixo o estádio. Você vem para dentro do estádio com a gente. Torcedor do Cruzeiro que acredita. O Corinthians vai conseguindo um excepcional resultado no jogo de ida. 4ª semifinal seguida que o Corinthians disputa na Copa do Brasil. William e Matheus Pereira. Jogadinha ensaiada, cruzamento do Matheus, buscando o Fabrício Bruno. Ela ficou com Arroio, pé direito. 2 desvios, bola em disputa. Espalmou o goleiro Hugo Souza. Ainda o time do Cruzeiro tentando. O chute do Kaique ali dentro da área. Fabrício Bruno, é pressão. A defesa do Corinthians tira do jeito que dá. A sobra de Lucas Romero. Finalização do Arroio. Bola deu uma desviada no meio do caminho. Tapa nela na sequência do Hugo. Cresce o Cruzeiro. Vem Arroio. Pra lá, pra cá, contra o José Martínez. Fecha a porta ao venezuelano. Manda um perigo lá pro outro lado do campo. Eu acho que já dá para elogiar esse início do segundo tempo do Cruzeiro. Com mais controle, tentando criar volume de oportunidade, mas já criando volume de jogo, ganhando um pouco mais de disputas, não permitindo que o Corinthians controle o jogo com a posse mais lenta que a gente viu na primeira etapa. E o Gustavo, eu acho que cambaleou ali, porque ele bloqueia de cabeça ali com a bola, né? A finalização, se não me engano, do Arroio. Paulo. Pois não. Vai mexer o Leonardo Jardim, entrando com a camisa 17, o colombiano Sinisterra. Quem saiu foi o Christian, com 88. Então tinha uma dúvida antes do jogo. Joga Arroio, joga o Sinisterra. Agora os dois estarão. Os dois estarão juntos no ataque do Cruzeiro com a saída do Christian. Você viu, né? Como a bola pega em cheio ali no Gustavo Henrique, que desaba. Num primeiro momento, um toque na defesa corintiana e o Hugo Souza tirando no tapa.
time em característica fica mais ofensivo agora, né? O Arroio deve ficar na ponta direita mesmo, com o Sinisterra jogando onde ele é mais confortável ali na ponta esquerda. Ó, vai para a primeira, Sinisterra, escorou de cabeça, Matheus Pereira, puxou para a esquerda, chute desviado! Cruzado, se perdeu, foi embora. Foi boa a bola ajeitada pelo Sinisterra na primeira dele, colombiano de 26 anos. Em campo com a camisa do Cruzeiro. Ó, como a bola desvia e vai o Hugo Souza. De repente ela parecia encontrar o caminho do gol. Não passou muito longe da trave, não. Confirmação da alteração na tela do Sport TV. O torcedor do Cruzeiro fala alto. Vai tentar novamente aquela jogada ensaiada na cobrança de escanteio. Dupla do Cruzeiro com Matheus e William. William cruzou. Yuri Alberto enfia a cabeça na bola. Já vamos com 16 minutos do segundo tempo. Para o cruzeirense, o relógio está andando muito rápido. Para o corintiano, o tempo passa devagar demais. E você, de que lado está dessa grande disputa? Impossível não tomar partido. Um jogo, um clássico que mexe com corações em todo o Brasil. Fabrício Bruno mandou lançamento. Vai terminar o jogo com a cabeça doendo, Gustavo Henrique. Um corte atrás do outro. Arroio no segundo andar. André Ramalho. Maicon ajeitou. Matheus Bidu trouxe para uma região um pouco mais segura. Despacha o lateral esquerdo do Corinthians. Rebateu o Fabrício Bruno. Do alto em disputa. Tocou o Maicon. Vem para a antecipação. Bidu. Entendeu que não houve falta. O Daronco. Caio Jorge. Maicon para tirar. Daronco bem posicionado. Lá vem Corinthians. Buscando contra-ataque, Memphis Depay, soltou no Matheus Bidu. Tá correndo lá do outro lado o Carrilho. Foi no limite o Kaique para afastar. Este é Sinisterra. Usa a habilidade que tem. Voltou no Lucas Silva. Sinisterra de Feyenoord, Leeds United, Bournemouth. Bela carreira internacional. Está emprestado pelo Bournemouth, time inglês. Tem contrato de empréstimo ao Cruzeiro até o meio do ano que vem. Posse de bola agora maior do Cruzeiro, 53% a 47%. Inverteu certinho, né? O Corinthians fechou com 53% no primeiro tempo. Sinisterra, puxadinha de um pé para o outro, ele contra Carrilho. Carrilho insistindo. Assim é que se ganha disputas em competições como a Copa do Brasil, onde cada pedaço de campo conta. Vem Lucas Silva. Chama daqui pela direita, Arroio. Já se lança o William mais uma vez no apoio. A força que tem o Cruzeiro pela direita. Lucas Silva recebeu, ajeitou. Bico da área. Aí bateu sem olhar. Ninguém do Cruzeiro por trás dos defensores corintianos. O Mateuzinho deu uma escoltada na bola e ficou com tiro de meta. Alô, Grafite, vamos com 18 minutos. Cruzeiro forçando muito cruzamentos da área, né? Cruzamentos aleatórios. Fabrício Bruno agora há pouco tentou um cruzamento, agora o Lucas Silva também. Tem que trabalhar mais essa bola, fazer com que essa bola chegue mais trabalhada próximo da área. O Matheus Pereira, que é o jogador que pensa mais, que tem essa qualidade no passe para tentar pifar um companheiro ali, o Sinisterra, o próprio Arroio, o próprio Caio Jorge. O Cruzeiro tem uma posse de bola nesse segundo tempo, mas não consegue transformar isso em ocasiões claras de gol. Então por isso essa dificuldade do Cruzeiro. E o Corinthians não consegue sair como saía no primeiro tempo. Já se defende mais, baixou mais as linhas, Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto também. O Corinthians não consegue atacar, mas por outro lado está conseguindo administrar bem esse setor defensivo ali dos ataques da equipe cruzeirense. O Corinthians que pelo jeito prepara mudanças no plural, né, Júlia Dotto? Daqui a pouquinho a Júlia, agora na tela do Sport TV, Vitinho e André Luiz. O Vitinho atacante, o André Luiz volante. Placa número 9, sai Yuri Alberto, já estava ali no chão. O Corinthians teve alguns dos seus principais jogadores voltando recentemente de lesões. O Yuri andou fora de ação, o Memphis, o Garro, que volta hoje ao banco de reservas. Tem todo esse cuidado de administrar minutos também daqueles que não têm exatamente 100% de suas melhores formas. E vai embora o Carrilho
para a entrada de André Luiz, que é um volante que surgiu da base do Corinthians com muita personalidade nesse campeonato brasileiro. Até gol, né? No jogo lá contra o Fortaleza. Agora o Carrilho entregou um ótimo jogo. Excelente jogo dele no corredor direito, principalmente, contendo bem o Kaique, se apresentando à frente, participando da jogada do gol do Corinthians. Imagino que o Memphis vá ser o cara mais avançado agora, e o Vitinho merecia a chance num jogo grande desse, né? Quando o Dorival fez algumas mexidas nos últimos jogos para utilizar outros jogadores com menos minutagem, para tentar condicionar o time e poupar também para esse jogo, o Vitinho foi o grande destaque. Jogou bem contra o Botafogo, jogou bem em várias partidas e acho que merecia entrar em campo nesse jogo. Então vai ter Vitinho e Memphis um pouco mais à frente, eu imagino. E aí uma composição, vamos ver quem é que fecha o corredor direito, se é o André ou se o Martínez vai para aquele corredor, para que o Corinthians siga marcando bem o Cruzeiro. No primeiro tempo marcou melhor. Vamos ver se recupera isso na segunda etapa. Levantamento, Matheus Pereira, Caio Jorge, bola no pé do artilheiro, portas fechadas pelo Bidu. Bloqueia a finalização do Caio Jorge, Matheus Bidu. Mateuzinho de carrinho na sequência. Aí o André Luiz acabou preso na marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro vai pra cima. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Sabe Brahma, você investe no seu time brindando. É falta e pode ser perigosa. Tem o Cruzeirão cabuloso, como chama o torcedor. Se defende o Timão, Coringão. Ali com sua linha de defensores dentro da área. Matheus ameaçou. Quem bate é o William. O desvio na casquinha para fora. Sinisterra subiu. O Jonathan Jesus estava por ali também. Mas o toque foi do Mateuzinho. O Sinisterra subia fazendo a pose. Mateuzinho na frente dele escorou a casquinha pela linha de fundo. Portanto, escanteio para o Cruzeiro. Você viu a pressa do Caio Jorge? Levanta, Mateuzinho, levanta. Mateuzinho ganha mais alguns segundos preciosos. Vamos nos aproximando da metade do segundo tempo. Matheus Pereira, cruzamento na segunda trave, alto demais. Tiro de meta. Ali tentando se entender. No gesto, na conversa, o Matheus. Torcedor do Corinthians aumenta o som. A torcida corintiana estava chamando de invasão. Claro que o corintiano comprou todos os ingressos que foram destinados a ele, assim como os cruzeirenses. 10 finalizações do Cruzeiro, 6 finalizações do Corinthians no jogo. O primeiro tempo fechou 5-5 em finalizações. Significa que está 5-1 no segundo tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro mais presente. Anda pecando na produção de chances mais claras. Vitinho bota na frente, passadas largas ali no André Luiz. 2 finalizações certas para cada time, 2 no alvo. Aí o André Luiz, que personalidade tem esse garoto. Que isso? Uma tijolada pela linha de fundo, de graça, no escanteio para o Corinthians. O torcedor corintiano grita que o Corinthians tem que ganhar nessa noite. É você ligado, curtindo as emoções da Copa do Brasil. O Corinthians não vence o Cruzeiro no Mineirão há 7 anos. São 6 jogos de lá para cá, com 2 empates e 4 vitórias cruzeirenses. Desde 2018. Respira fundo, Maicon. Tem, puxa, empurra dentro da área. Vai ali o Darão. Olha a sutileza do Caio Jorge para tentar levantar o Breno Bidão. Estava tentando levantar pela camisa. Agora sim a cobrança do escanteio. Maicon na bola. E vem levantamento para a área do Cruzeiro, por trás de todo mundo. Gustavo Henrique escora. Antes do Memphis, Sinisterra. Arroio, velocidade aí não falta. Corinthians vai armando seu sistema de marcação. O Cruzeiro tenta acelerar. Arroio passou, o pé por cima da bola. Vem para a disputa com ele o Memphis. A recuperação é corintiana. Matheus Bidu vem passeando no corredor, não tinha nenhuma opção, aí decidiu brecar. Continuou com uma vida complicada até perder. Jonathan. Abriu o Kaique Bruno, zagueiro do Cruzeiro.
Se lançou. Este é Lucas Silva. O Corinthians espera. Se posiciona no campo de defesa. Vai conseguindo um resultadaço no Mineirão. 1-0 para o Corinthians. Gol do Memphis. Gol marcado no primeiro tempo. Segundo gol do Memphis na Copa do Brasil. Ele é artilheiro do Corinthians. Ele e Gui Negão. 2 gols cada um. A gente pode ver que o André que está nesse embate com o Kaique. O André entrou exatamente na posição do Carrilho, fazendo esse corredor direito. Os 4-4-2 que o Corinthians preparou para o jogo. Kaique Bruno. Volta no Lucas Silva. O cara que tem a cara do Cruzeiro. 315 jogos tem o Lucas Silva pelo Cruzeiro. Fabrício Bruno. William tenta caprichar no cruzamento. A travada foi do Breno Bidon. É escanteio para o Cruzeiro. Vem Gabigol. Já Gabriel Barbosa. Simplesmente o terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil, Gabigol. Já em ação, em campo. Matheus Pereira, cruzamento direto para a entrada da pequena área. Subiram 2 corintianos. O Corinthians se segura. Mantém por enquanto sua meta a 0 na Copa do Brasil. Lucas Silva. Lucas Romero. Bateu de qualquer maneira na bola, teve uma segunda chance. O esforço do Matheus Pereira valeu. A bola está em jogo, o corte acabou puxado pelo Breno Bidon. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Bradesco, fuja de cilada financeira. Alteração com a saída do Arroio, número 99, para a entrada de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a camisa 9. Tem 7 gols marcados na carreira contra o Corinthians, o Gabigol, em 27 jogos. Mateuzinho, ligação foi feita por dentro, ali o Memphis Depay. O Cruzeiro já consegue a recuperação, trabalha Matheus Pereira. José Martínez, bate pra frente. Mateuzinho para dominar. E tome levantamento. Cortou de cabeça Fabrício Bruno. Ela foi recuada para o goleiro Cássio. Tem pressa, tem toda a pressa do mundo, Cássio. Aí Kaique Bruno. Você acompanhando na tela do Sport TV. Tudo que representa o encontro Corinthians e Cruzeiro. Agora errou por muito. Esse lançamento não representa a história de Corinthians e Cruzeiro. O lançamento mal feito pelo Lucas Silva. Vem Charles já. Conversa da comissão técnica do Corinthians com o volante Charles. Garro também. Aqui de pulmão no meio, né? O Gabi entrou aberto na direita. O Martínez é escolhido para o Charles entrar no jogo. E ver se vai ser o Bidon, né? O Bidon, teoricamente, é a mexida natural para o Garro entrar. Mas a impressão é que o Dorival quer dar um pouco mais de pulmão ao meio campo, né? Já está trocando, acelerando as trocas, né? Durante os 30 minutos, trocando o seu quarto jogador, né? Já fez 2, vai fazer mais 2. Charles e Garro. Martínez já sai ali. Vamos. Dá lugar ao Garro. José Martínez vai deixar o gramado. Na prática mesmo, ele dá lugar ao Charles, que é volante, e entra no lugar de um outro volante, o Martínez, ó. E a placa aponta exatamente isso. Charles 35. Rodrigo Garro. Em campo, camisa 8 do Timão. E sai o Memphis Depay. Confusãozinha ali com as placas, então agora entra o 35, na verdade, sai o 10, mas no final das contas são essas as duas mudanças. Além do Bidon, porque ele fazia o papel do Garro, mas faz mais até sentido você pensar no Memphis, né? Que talvez não pudesse chegar até o minuto 90, já teve o papel dele um pouquinho decisivo, porque está sendo o jogo hoje, né? Meteu o gol, né? Foi decisivo, sem dúvida alguma. Só sobre a mexida do Cruzeiro com o Gabigol, o Gabi vai fazer o papel de meio com ponta direita, mas trazendo por dentro, que é canhoto, fechando na área também, né? O Dorival usufruiu muito desse posicionamento dele em 2022, né? Porque quando encaixou o Flamengo, utilizou muito esse posicionamento. E o Matheus Pereira tomando o amarelo ali, como a gente vê, Paulo. Não está naquela lista perigosa para o Cruzeiro de pendurados, que tem William,
Lucas Romero e Caio Jorge. Jogo entrando na reta final. 30 minutos do segundo tempo. Bidu ajeitou no Bidon, arrisca de fora, cruzado. Em 2 tempos afasta a defesa cruzeirense. Gustavo Henrique devolve o Corinthians no ataque pela esquerda com Vitinho. Tem espaço, tem liberdade, pedalou o Vitinho. Cruzamento forte, André Luiz, ela escapou. E ficou para o Kaique. Falava do histórico do Gabigol na Copa do Brasil, 4º maior artilheiro da história dessa competição. Me lembra bem aqui o Eric Faria, por exemplo, né? Ano passado foi decisivo na final contra o Galo. 2 dele na vitória por 3-1 do Flamengo para cima do Atlético na decisão. Eric Faria estará ao lado de Gustavo Milani e Paulo Nunes amanhã em Vasco e Fluminense às 8 da noite. William, cruzamento, André Ramalho no meio do caminho. Bidon vem se aproximando do cantinho do campo, ela tocou na bandeirinha, a jogada já estava morta, a bola já tinha saído ali pela linha de fundo e William e Bidon continuaram se estranhando, repara. E sobrou quase que para o assistente também. E o William é pendurado, né? Se arriscou ele, o Cruzeiro não tem outro lateral direito apto para o jogo de volta. Para ter o Fagner, teria que pagar uma multa ao Corinthians. E o Cauã Moraes, do Atlético Paranaense, que veio do Atlético Paranaense, já jogou a competição pelo Furacão. Olha o puxa-puxa ali. André Luiz, Fabrício Bruno, os dois zagueiros do Cruzeiro vão para o ataque. É força pelo alto. Por enquanto a cobrança pelo chão. Matheus Pereira devolveu, William despeja lançamento lá do outro lado, ela passou pelo Fabrício Bruno, que corre para reaproveitar. Com quase 32 minutos do segundo tempo, Fabrício perdeu a paciência com o André. Vai para o chão André Luiz e o jogo está parado mais uma vez. Cartão amarelo apresentado para o zagueirão do Cruzeiro. Amanhã então, a partir das 6 da tarde, o pré-jogo. Às 8 da noite, simplesmente Vasco e Fluminense. Recado do Gustavo Milani, Eric Faria, Paulo Nunes. Timaço Sport TV. Trazendo um grande clássico estadual, um grande clássico carioca. É mais uma semifinal da Copa do Brasil 2025. E o André, claro, vai se levantando aos poucos, sem muita pressa. Garotão, mas repito, demonstrando cada vez mais personalidade. Formado nas categorias de base do Corinthians. O famoso terrão. Na prática mesmo, não é mais nos campos de terra que o Corinthians forma seus jogadores. Mas, carinhosamente, o torcedor corintiano segue chamando a base de o terrão. É um filho do terrão. Cartão amarelo para o goleiro do Corinthians pela demora na reposição. Cartão amarelo, Hugo Souza. 33 minutos. 1-0, Timão está na frente. Que resultado o Corinthians vai conseguindo no Mineirão. No domingo, jogo da volta em Itaquera. Vitinho deu uma raspada, ela fica no Fabrício Bruno. Chutão pro alto de qualquer maneira. Bidon escora de cabeça, bota a bola pra frente. Aí no chão, o Garro acabou tomando uma pancada ali, me parece, na altura da coxa. A marcada falta para o time do Corinthians. O William chegou dando uma joelhada quente na parte de trás da coxa do Garro. Solta a voz o torcedor corintiano no Mineirão. Você acompanhando com a gente em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. Você acompanhando cada movimento. A Copa do Brasil desde as primeiras fases. Na tela dos canais Sport TV. O pessoal do Cruzeiro conversa, forma a marcação. Corinthians tem a falta, lá vem Rodrigo Garro para fazer a cobrança. 7 assistências no ano. Levantou, passou pelo Charles. Vem para a segunda bola corintiano, Mateuzinho. Toca no corredor com muita força para o André Luiz. Já chegou escorregando o Kaique Bruno. Corinthians lucra o lateral. Tem a chance de manter o Cruzeiro longe da sua meta.
Vamos nos aproximando de 35 minutos. 1-0, o Corinthians está na frente. Aí Vitinho. Troca de passes na sequência da nossa programação. Charles deu uma cavadinha. Vitinho. Ela morreu do Lucas Silva. E a bola fica presa daquele lado do campo. Jonathan Jesus. Mandou lá para o outro lado. Daqui a pouco troca de passes. Vem aí Felipe Diniz, Carlos Eduardo Mansur, Alex Meschini. Mineirão chamando. Troca de passes diretamente da casa cruzeirense. Hugo Souza jogando também com a falta de paciência do Cruzeiro. Ficou uma eternidade com a bola na mão. Se arrisca a ceder um escanteio para o Cruzeiro. Na contagem do Anderson Daronco. Puxado o Rodrigo Garro. Falta para o Corinthians. E o jogo vai se arrastando do jeito que quer o Timão, Grafite. Já consegue sair um pouco mais para o jogo, né? Segurar a bola mais do campo de ataque de defesa do Cruzeiro. Consegue essas faltas aqui. A segunda seguida com o Garro já. E o Cruzeiro começa a se enervar em campo, né? Consegue já ver que o tempo vai passando, tem o resultado adverso, mas não consegue criar, não consegue ser perigoso. O Cruzeiro bem abaixo do que vem apresentando na temporada nesse primeiro jogo da decisão, Paulo. Caio Jorge deu uma atropelada no Gustavo Henrique. Ele ficou com medo danado de levar o cartão amarelo. Ele escorregou. Mas ele ficou olhando ali pro Daronco, fazendo o gesto. Dá uma olhada. Ele vai chegar e no escorregão, ó, ele acaba pisando no pé do Gustavo Henrique. Ia perdendo o apoio. O Caio Jorge. A fiel torcida tá desse jeito nas arquibancadas do Mineirão. Claro, teremos os torcedores do Cruzeiro em ação na Neoquímica Arena no próximo domingo às 6 da tarde. Não se esqueça. No sábado, 2 da tarde, Flamengo e Pirâmides. Flamengo jogando a possibilidade de fazer a final da Copa Intercontinental, de enfrentar o PSG. Ali o Gabigol discutindo alguma coisa com quem está fora. Flamengo e Pirâmides. Bola rolando às 2 da tarde no sábado, com o pré-jogo a partir de 1 da tarde. Sábado com o Intercontinental na tela do Sport TV. 37 minutos. Aí o Anderson Daronco. O Corinthians não vence no Mineirão há bastante tempo. O Cruzeiro preparando o Eduardo. Normalmente esse contexto entra no lugar de algum volante. Garro ali no cantinho do campo. Foi desarmado pelo Fabrício Bruno, que já lança. Vem Gustavo Henrique. Gustavo, Fabrício. Agora Bidon. Subiu o Bidu. Estava de costas para o Lucas Romero. O Lucas deu uma deslocada do jogador do Corinthians. Até demorou um pouquinho para apitar o Anderson Daronco. E o Lucas Romero está fora do jogo de volta. Cartão amarelo para ele. Lucas Romero, seleção do Campeonato Brasileiro. Motor no meio de campo do Cruzeiro. Leva o terceiro cartão amarelo. Está fora do jogo do próximo domingo. Olha lá como ele vai só nas costas do Bidu. Entendeu como lance de cartão amarelo o Anderson Daronco. Achei exagerado. Acho que dava, até pelo critério, ele está segurando o cartão. Poderia ter dado no William, também ficaria fora do jogo. E ele ainda teve ali a frieza de segurar o cartão um pouco mais. Nesse lance eu achei que o Romero até usa o braço para disputa. Acho que comete a falta, mas muito mais empurrando do que golpeando o Bidu. Prejuízo enorme para o Cruzeiro, né? E todo o desespero do Lucas Romero, depois de aplicado o cartão amarelo, sabe que está fora do importantíssimo duelo do próximo domingo. Por mais um ângulo do show de imagens do Sport TV. Vitinho para dentro da marcação, que lance, ele bate cruzado! Passou com muito perigo, ia deixando na saudade o Fabrício Bruno. Grande lance do Vitinho. Corinthians chegou, aí a saída do Cruzeiro descoordenada. O momento é corintiano no Mineirão. Fabrício Anrileri já. Vem para a mudança o técnico Dorival Júnior. Já vai Fabrício, já foi. Que tapa do Vitinho entre as pernas do Fabrício.
Ó, canetinha no vão. No vão. Torcedor do Corinthians aumenta o som nas arquibancadas. Eduardo no Cruzeiro. Você ligado em todos os movimentos. Vamos com 40 minutos. Do lado corintiano, Anrileri. As alterações vão sendo processadas. Do lado do Cruzeiro, a saída do Lucas Silva. Como previa o Henrique, né? Sai um volante e vem um meia para o jogo, o Eduardo. Você tem noção da importância do Romero, mesmo com o amarelo no jogo e fora do próximo, ele segue em campo. Peça-chave importantíssima para o time. Tira Gustavo Henrique. Se fosse para poupar o cartão, já não adiantava mais tirar, né? Falta, agarrão e cartão para Maicon. Ali dando aquela pisada, aquela acertada, esticada na perna. Ó, o puxão do Gabigol. E o cartão amarelo apresentado para o capitão do Corinthians. Com 41 minutos. Já já troca de passes. Nosso time no Mineirão. Torcedor do Corinthians cantando, do Cruzeiro só de olho. Saiu o Bidon para a entrada de Anrileri no Corinthians. O time do Cruzeiro vai tentar chegar no ataque com o Fabrício Bruno lançando. Corte feito pelo Mateuzinho. Corinthians disputando um legítimo jogo de Copa. Se impôs em boa parte do primeiro tempo, conseguiu a vantagem. É o time das Copas, o Corinthians 2025. Mas tem jogo ainda. Forte time do Cruzeiro do outro lado. Aí o argentino Anrileri. Chutão de qualquer jeito. Ela se oferece para o Kaique Bruno. Alô, torcedor do Cruzeiro. Alô, torcedor do Corinthians. É a reta final. Sinisterra. Vem trazendo no corredor. Mateuzinho. Cara a cara com ele. Sinisterra. Desvia Mateuzinho. A bola se perde. Escanteio para o Cruzeiro. Aí o torcedor do Cruzeiro se anima. O do Corinthians não para de cantar. Gabigol ali dentro da área. Oficialmente 59 mil pessoas no Mineirão. 60 mil. Matheus Pereira na cobrança. Tira dali o Charles. Ela cai com Garro. Tentativa no bote do Gabigol. 1, 2 vezes. Garro insistiu contra o Lucas Romero. Está marcada a falta no argentino do Corinthians. Ó, primeiro o Gabigol, né? Aquele duelo, corpo a corpo, lado a lado, mão para lá, mão para cá. Aí vai chegar junto também o Lucas Romero. Descolou a falta para o Coringão, o Rodrigo Garro. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Novo Jeep Commander, mais moderno e com 5 anos de garantia. Serviu ali Memphis no banco de reservas. É mais um pro bando de loucos. É mais um torcedor. Deu uma pisada na bola agora. O Bidu. Dá nele, bola. Tá cansado também o ex-jogador do Cruzeiro, o Matheus Bidu. 43 minutos. Caio Jorge vai apostar suas últimas fichas no jogo de Mandangueiro. Corinthians, claro, tem jogo ainda, mas por enquanto volta a derrotar o Cruzeiro depois de 7 anos no Mineirão. Jonathan fez a ligação com o Lucas Romero. Tem bola para rolar no Mineirão. Vamos nos aproximando de 44 minutos. Você vivendo a emoção do mata-mata brasileiro. Vamos juntos na Copa do Brasil. Sinisterra, ela ficou dentro da área. Tira Gustavo Henrique. Jogou para a arquibancada. Domingo, 6 da tarde, Itaquera, Neoquímica Arena, ao vivo no Sport TV, o jogo da volta. Sinisterra. Kaique. Tapa na bola de primeira. Lucas Romero. Inverte o lado da jogada. O Cruzeiro tem vários dos seus representantes ali dentro da área. Passou para receber Matheus Pereira. Condição legal, linha de fundo. Maicon para a travada. Defesa corintiana estava pedindo impedimento no Matheus Pereira. Deixou correr o assistente. Com quase 45 minutos, haja emoção no mata-mata brasileiro. Semifinal de Gigantes, Copa do Brasil. William
Puxadinha, tentativa, mais um cruzamento. Fabrício Bruno, a bola ficou perdida. Vem para a recuperação o Vitinho. Está dizendo que não houve falta, o Daronco. Sinisterra, condição legal. Ele buscava o cruzamento por baixo, a travada foi de André Ramalho. Escanteio lá do lado esquerdo. Para arrancar o fôlego esse final. Vai William para a cobrança. 13 escanteios a 2. 13 escanteios para o Cruzeiro, 2 batidos pelo Corinthians. William combinando a jogada, Matheus Pereira, ela vem cruzada, correu na cabeçada do Vitinho. Lucas Romero, dá combate por ali, Rodrigo Garro. Este é Fabrício Bruno, toque de lado, no Gabigol, deu uma puxada, vem ganhando o ângulo, o Corinthians está todo fechado. O Cruzeiro vem com tudo para cima. Matheus Pereira para dominar, Charadelli, Mateuzinho marca. Cruzeiro com muita gente dentro da área. Aí o Matheus Pereira encontrou espaço para meter o cruzamento. Ela foi desviada, corre o Fabrício Bruno. Chegou primeiro do Souza. A bola é do goleiro do Corinthians. Vamos a 7. Um já se foi. Teremos mais 6 minutos. Tem jogo ainda. Os maloqueiros estão cantando nas arquibancadas do Mineirão. O William passou por cima, literalmente, do Vitinho nessa. O Corinthians vai levando uma vantagem, uma ótima vantagem, claro, nada definido, mas vai levando para casa a vantagem de 1-0 no placar. O Cruzeiro vai tentar com tudo o empate. Este Fabrício Bruno, chamando pela direita William. O lançamento foi feito, são 4 jogadores do Cruzeiro, como a gente costuma dizer, espetados no ataque. Bate pra cima, Bidu. É festa na favela, canta o torcedor do Corinthians. Rodrigo Garro na disputa, falta marcada pro Cruzeiro, falta no Matheus. Já se foram 2, teremos mais 5 minutos pelo que prometeu o árbitro. Tenta se justificar ali o Rodrigo Garro, amanhã tem mais emoção, se segure aí. Alô, Gustavo Villani, com Eric Faria, Paulo Nunes, com Vasco e Fluminense, a partir das 8 da noite na tela do Sport TV. Bom, empurra ali o Jonathan, procurando espaço. Gustavo aí, Mateuzinho, ninguém é de ninguém. Vamos jogar, Fabrício Bruno quer pressa. Corinthians marca em linha. Bola importante no jogo. E agora o cartão amarelo pro André. Acho que pro André. Tá ali no puxa-puxa, na turma do empurra. Autorizada a cobrança. Deixadinha no Matheus Pereira. Jogada combinada com o William. Cruzamento na segunda trave. Fabrício Bruno chegou lançado e escorou pela linha de fundo. Jogada bem ensaiada. É mais um cruzamento, mais uma bola ali para dentro da área do Corinthians. A defesa corintiana vai se comportando bem nesse tipo de lance. Henrique. Muito bem. Você teve que ter 13 escanteios no jogo, Paulo. E a gente não viu chance de perigo real quando foi esse lance especificamente. Foi uma falta lateral. A torcida do Corinthians recepcionou a delegação corintiana chegando aqui, falando da pressão, da importância de honrar a camisa, de jogar com seriedade. E o time devolveu exatamente isso. Um jogo muito sério, muito forte do Corinthians. Mesmo que o Cruzeiro empate no finalzinho, já é um bom resultado para levar para São Paulo. A gente imaginava que o Cruzeiro venceria com tranquilidade. É o time das Copas, o Corinthians. Bola batida para frente de qualquer maneira. Estava por ali o Vitinho, recuperação cruzeirense. Tinha pouco espaço para trabalhar o Eduardo. Ela sobrou no Vitinho. Se manda Bidu. Corinthians no ataque. Garro vai se posicionando na entrada da área. Vem para fazer a cobertura o Lucas Romero. Garotão está preocupado. Tudo aberto. Mas a vantagem corintiana é considerável por enquanto. Jogo de volta no domingo às 6 da tarde. Sport TV 4K. Daqui a pouco troca de passes. Vitinho prende a bola no cantinho do campo. Tá lá no ataque, caiu, se levantou, deu uma puxada. Ela sobrou no William. Tentativa de batida para frente. Agora Fabrício Bruno.
Lançamento foi feito, só corintianos naquele pedaço de campo. Maicon, André Luiz. Estava ali pertinho da Aronco. Maicon, vale a raça corintiana. Vem para disputa o Vitinho. Tem raça cruzeirense também com o Gabigol. A jogada seguiu normalmente. Matheus Pereira, combate do Charles. A jogada vem desafogada lá do lado esquerdo com o Kaique Bruno. São os momentos finais. Nós chegamos a 50 do segundo tempo. Quanta emoção. Para corações fortes. A primeira partida semifinal da Copa do Brasil. Sinisterra. Antecipação de Mateuzinho. O Corinthians vai tratar de tentar prender a bola. Não foi legal o passe no Mateuzinho. Sinisterra. Exatamente nas costas do lateral direito do Corinthians. Fecha por ali o André. Matheus Pereira. Bola rolada. Gabigol pega de primeira. Ainda volta com o William. Gabigol finalizou por cima. Ele bate escorregando. A bola sobe demais. Deixa decepcionado o torcedor. Uma chance. A primeira para o Gabigol. Duas chances. Olha como o pé de apoio vai embora, levantando um tufo de grama. E ela sobe muito, Grafa. Isso aí, né? A pressão final do Cruzeiro, né? Nesses minutos finais, tentando fazer na base da pressão, conseguir esse gol que dá o empate contra essa equipe do Corinthians. Mas o Cruzeiro foi bem abaixo, né? Do que esperávamos, pelo que vinha apresentando na temporada. Está em aberto ainda, o Corinthians tem uma baita vantagem para jogar em casa na próxima semana, no final de semana, no jogo de volta. O Cruzeiro vai ter que melhorar bastante, mas tem condições de buscar uma vitória lá na Neoquímica Arena, Paulo. Pelo que prometeu o árbitro, são os segundos finais. Já deu uma consultada no relógio Anderson Daronco. Vamos bater nos 52. Mais 30 segundos pelo que prometeu o árbitro gaúcho. Cruzeiro no ataque, talvez para o último ataque. Jonathan. Corintiano falando alto nas arquibancadas do Mineirão. Gabigol, vem Vitinho com ele. Corintiano acabou atrapalhado ali pelo árbitro. Kaique Bruno, é cruzamento desviado pelo Charles. Hugo. E em cima da linha apareceu o André Ramalho, mas já tinha falta marcada, a falta de ataque. A falta no goleiro do Corinthians. Ia funcionando e muito bem como o segundo goleiro, o André Ramalho, mas o jogo estava parado. Vamos rever, ó. E o Matheus Pereira, olha só o Hugo. Está encerrado o jogo no Mineirão. Deu Corinthians. A galera canta, o Mineirão é nosso. O resultado é do Corinthians no primeiro jogo, mas tem jogo de volta no próximo domingo. Em Itaquera tá tudo aberto. Que vantagem leva o Corinthians do Maicon, esgotado. Que dedicação o Corinthians precisou para vencer o Cruzeiro depois de 7 anos no Mineirão. 1 para o Corinthians, gol de Memphis Depay, 0 para o Cruzeiro. Você que estava nos acompanhando no Premier e no 4K, valeu pelo carinho, valeu pela companhia. No domingo tem mais.